Esqueci que o microfone estava silenciado aqui. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui, né, da história do Espiritismo, né? E vamos continuar estudando, né, um pouco mais sobre o nosso querido Chico Xavier, né? Esse espírito iluminado aí que veio nos trazer tantas coisas, né, que servem para nós no dia a dia, né? E dele, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Fonte Viva. Lição 68, olha só que título legal. Sementeira e construção. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Está na primeira carta aos Coríntios, né, de Paulo, capítulo 3, versículo 9. E que Emmanuel traz para a gente, então, o seguinte comentário. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra, em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, compelindo-nos à sementeira e à construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximamos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida em que permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos, ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, cultivadores que detestam as exigências do adubo e a proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, é colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é nossa bênção de cada dia. Nossa, cada vez que eu pego uma página dessa aqui de Emmanuel, a gente pensa assim, né? Eu fico imaginando a gente relendo essas páginas daqui a na próxima encarnação. Como que nós vamos enxergar ainda mais luz nessas palavras? Então vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos bons amigos espirituais que sempre nos acompanham, nos ajudam, nos intuem nesses estudos, para que estejam junto de cada um de nós. E que possamos nós, e tal qual a plantinha citada por Emmanuel, abrir o nosso coração às claridades divinas que vieram através desse personagem tão querido a cada um de nós, Francisco Cândido Xavier. Rogamos à equipe espiritual e aos amigos da equipe de Caibachuto, que sempre nos auxiliam, bênçãos e proteção para nossa companheira Thelma,
que está aqui presente, para que ela seja intuída, envolvida com fluidos de boas energias, de muitas vibrações de paz, para que possamos ter um estudo bem proveitoso na tarde de hoje. Certos, então, da presença amiga da equipe espiritual e do nosso Mestre Jesus, nós pedimos a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A nossa querida Thelma aí. Graças a Deus. Muito Isso. bom estar aqui. Tudo bom, Flávio? Tudo jóia. Olha já quem chegou aí. Vera Chagas, Patrícia, a Tati Gomes, que está lá no Facebook, a nossa querida Dídima. Dídima é aquele coração, né? A Dídima. Eita, que bom a gente ver o nome da Dídima ali, né? Isso. Angelina, nossa querida, né? Patrícia, ao nosso já também aí, Dídima, a Dídima já falei, Dilma Santos, sejam todos bem-vindos. Gente, estudo é participativo, vamos continuar com esse assunto aqui fascinante, né? Eu estava até vendo aqui depois, fala dos livros históricos e essas obras evangélicas, que essa bênção de luz, né, Thelma? Que coisa boa, né? Que coisa boa, né? Nossa. Esse médium tão dedicado de nos deixar assim comovidos com o seu trabalho. Realmente é uma bênção nós podermos nos banhar nessas águas, né, de exemplos radiosos que Chico Xavier vem nos trazer, nessas linhas traçadas aí pelo nosso benfeitor Emmanuel, né? É uma alegria muito grande. Então, que chegou a nossa querida Marieta Batista. Ei, Marieta! Marieta, eu cumprimento ela com mais carinho, porque eu conheço ela pessoalmente também, né? Também. Marieta Batista. Lá de Montes Claros. Né? Gente, então, passando aqui a palavra para a Thelma. Thelma, tá com você. Qualquer coisa, estou aqui nos bastidores, tá? Tá bom, querido. Você é o anjo da guarda que fica aí caso a gente precise, né? Bom, meus amigos, como disse, é uma grande satisfação, uma grande alegria nós podemos estar relembrando essas obras que são o nosso roteiro de luz, né? A cada dia que nós estamos caminhando mais um pouquinho e desejosos de que estejamos assim realmente aproveitando os exemplos desses amáveis companheiros, benfeitores que estão sempre nos dando êmulo de coragem, né? E nós, então, vamos entrar hoje nessa parte onde vamos falar dos romances históricos, das emoções, né, que nos trazem essas histórias maravilhosas, que depois que nós lemos, assim, não, é impossível esquecer essas histórias, né? Então, nós já tivemos aí nos estudos anteriores bastante referência às obras, a todas as obras trazidas pela dedicação do Chico Xavier, da sua mediunidade, toda dedicada a Jesus. E semana passada nós tivemos, assim, através da Sueli Gimene, que está aqui nos bastidores também, né, Gimene? Se quiser, pode interagir com a gente aí, tá bom? Então, ela nos trouxe, né, maneiras de nós estudarmos, como nós nos debruçarmos sobre essas obras, porque é aquela situação que a gente sabe, se nós não lermos, nós não extrairmos dali o conhecimento, elas vão ser sempre um livro qualquer, né? Mas existe a necessidade e o benefício do estudo, né? Nós temos que estudar porque eles nos trazem muitos benefícios à nossa alma. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre os romances históricos, né? Chamados assim, de Emmanuel. Então, a gente vai aproveitar aqui a apostila, né, o conteúdo da apostila, e introduzimos algumas coisinhas para a gente não esquecer de falar. E a intenção da apostila não é contarmos os detalhes que estão sendo, mas estarmos expandindo, né, o nosso conhecimento e a nossa reflexão
em torno do que foi trazido para nós, que é um presente de Deus, né? Então, ele diz aqui, né, no início, nós estamos com o item 8, né? Então, ele diz: estou absolutamente convencido que no futuro, não muito distante, os romances históricos de Emmanuel serão analisados, não apenas por espíritas, mas por uma infinidade de pesquisadores desejosos de se aprofundarem em fatos e circunstâncias trazidos pelo benfeitor espiritual para uma melhor compreensão do cristianismo nos primeiros séculos. Emmanuel tem todo esse cuidado, né? Ele traz realmente essa história do espiritismo, onde é ampliado para nós todo o conhecimento, ele traz os bastidores através das obras, principalmente o Paulo Estevão, né? E nós vamos percebendo que hoje essas obras elas já são utilizadas até como monografias de estudiosos, né, que buscam, que pesquisam os dados históricos trazidos por Emmanuel, e nós encontramos até alguns trabalhos dele mesmo, de pessoas que utilizam mesmo da literatura, né, de Emmanuel, se referindo a ela como monografia. Então, isso é uma bênção, porque ao longo desse tempo, né, nós vamos vendo que essa literatura veio desbravar mesmo caminhos novos, né? Não novos, mas abrindo aqueles que foram iniciados por Kardec, trazendo uma amplitude de conhecimento, dilatando o nosso entendimento para penetrar melhor no entendimento do Evangelho de Jesus. Então, vamos lá. E esses romances históricos, em linhas gerais, possuem duas características. Isso é o autor da apostila que está dizendo, né? Fundamentais, que é a pesquisa histórica e a ficção. Para ilustrar melhor essa assertiva, imagine um escritor decidido a elaborar um romance histórico. A gente sabe que, por exemplo, um historiador, quando ele vai escrever algo, ele vai desbravar ali, né? Ele acha um pedaço de uma peça qualquer ali, naquele terreno, ele não tem o conjunto, ele tem apenas um pedaço, um trecho, um objeto, onde ele vai buscar, ele vai desbravar para chegar a um contexto, para trazer comprovações. Então, é toda essa dinâmica que nós vamos encontrar nos romances propriamente ditos, históricos, que vem trazer, ele vai falar aí mais na frente, né? Vai fazer trazer um contexto, né, que vai nos mostrar detalhes daquele local, detalhes daquela situação, detalhes daquele cenário que ele quer descrever. E aí ele diz que uma tarefa primordial, que sem a qual um romance perde o sentido, é a construção do cenário. A gente vai percebendo nos livros de Emmanuel uma descrição tão rica e, ao mesmo tempo, sucinta, ao mesmo tempo que sucinta, porque os espíritos superiores eles falam pouco, falam muito com poucas palavras, né? Então, a gente pode tirar a ideia com os próprios livros, né? Quando ele analisa um versículo, e daquele versículo ele traz um contexto que nós podemos fazer um seminário, uma palestra, algum estudo. Então, no caso do cenário, ele traz elementos onde fica de uma riqueza, de uma clareza, uma presença tão grande que nós conseguimos entrar naquele cenário, né? Penetrando, tendo os mínimos detalhes, tendo aquela sensibilidade. Eu costumo pensar que, quando a gente lê um livro, a gente constrói os personagens na nossa mente, né?
nós construímos aquele cenário. E nos romances escritos pelos escritores espíritas, né? Por exemplo, o que nós estamos estudando, Emmanuel, e a própria Amélia Rodrigues, e tantas outras, que vêm trazer aquele cenário dentro daquele contexto que parece que nós estávamos lá, naquela época, né? Então, ele fala, compreendendo esta necessidade, vamos supor que o nosso autor, né, fictício, opte como cenário de sua narrativa a cidade do Rio de Janeiro do século XIX. Isso ele está fazendo hipóteses para nós chegarmos a entender como é a escrita, né, a narração de Emmanuel. Então, nós colocamos aqui alguns aspectos importantes que distinguem, né, essas obras do nosso querido Emmanuel. Primeiro ponto, né, ele dialoga, ele esclarece sobre pontos e referências históricas que devem ser esclarecidos, lugares que nós, às vezes, nunca vemos falar, por exemplo, no Evangelho. Então, Emmanuel coloca ali a clareza e nós conseguimos entender aquela localidade tal qual era na época, né? Segundo ponto, ele tem uma conexão profunda com o Evangelho de Jesus e as obras da codificação. Essa leitura, quando nós começamos a penetrar, né, naquilo que Emmanuel está narrando, nós vamos dilatando em nossas mentes o entendimento do Evangelho de Jesus, vamos fazendo gancho com outras colocações, com os pontos doutrinários, enfim. Transporta o leitor para as paisagens do cenário da história que está sendo contada, que nós estávamos falando, né? Nós conseguimos ser transportados para aquele local diante daquilo que está sendo narrado. São feitos comentários dinâmicos que quase é possível nós vermos as cores, o cheiro daquele ambiente. A escrita de Emmanuel ela é dinâmica, ela acontece, num capítulo acontece muitas histórias, muitos desfechos ali que nós somos mesmos arrebatados. Então, são temas específicos que são tratados nas obras. Se nós repararmos, cada obra tem um tema. Então, é um historiador diferente daquele historiador comum que nós vemos. E aí ele diz, né, isso aí agora o autor da apostila. Com essa etapa, né, da etapa do cenário ali concluída, o escritor poderá criar os personagens que atuarão no cenário. Logicamente, isso não constitui uma regra, pois é perfeitamente possível imaginar os personagens antes para em seguida pensar no cenário. O que importa frisar é que um romance histórico muitas vezes é composto de realidade e ficção, pois, do contrário, deixaria de ser um romance e passaria a se tratar, por exemplo, de uma reportagem jornalística. Isso o autor está trazendo um contexto dentro dos romances históricos, da literatura em geral, né? Mas nós colocamos aqui embaixo eu não sei se está dando para vocês lerem, que eu esqueci de aumentar um pouquinho a letra. Ele diz lá na introdução do livro Renúncia, né, o próprio Emmanuel, ele diz assim: não nos propomos romancear, fazer literatura de ficção, mas sim trazer aos nossos companheiros do cristianismo redivivo hoje, né, na seara espírita, breve página da história sublime dos pioneiros da fé. Está lá na introdução do livro Renúncia. Então, Emmanuel, escrevendo, né, tudo isso, ele está preocupado em trazer para nós as notícias autênticas daquela época do tempo de Jesus, né? Por exemplo,
renúncia, eu não tenho certeza. A época, acho que Jesus já tinha sido... Foi 1900, e eu tenho aqui mais para frente, depois a gente pode ver. Mas o há 2000 anos, por exemplo, Jesus estava conosco, né? Então, ele coloca aqui agora como esse cristianismo daquela época, para a gente conhecer os bastidores, todas as dificuldades que aqueles cristãos enfrentaram, que não eram como nós hoje, né? Que nós temos essa liberdade de pensar, liberdade de agir dentro daquilo que nós cremos, daquilo que nós queremos falar. Naquela época não tinha essa liberdade, né? Então, ele está colocando aí dentro dessa visão que o autor da apostila está nos falando, ele está um contraponto aí, né? Que ele não se preocupou com essa questão século já 17, já bem pertinho aqui, né? Então, ele traz esse esclarecimento aí. Não estava preocupado em fazer literatura de ficção, de trazer uma situação romanceada. Ele quer trazer a verdade, porque todas essas histórias são verídicas, né? E aí ele está falando agora conosco, que estamos lendo o seu relato, né? Ele diz... Espera aí que ficou aqui. Aí passou. Aí ele fala: você deve estar se perguntando... Eu não sei por que ficou esse pedacinho aqui, Flávio. Da outra... Enfim, acho que não vai atrapalhar eu ler, não. Eu leio no outro. Já está ok. Já Pelo menos aqui na tela está aparecendo ok. Meu anjo da guarda, ele é fiel. Então ele fala: você deve estar se perguntando, afinal, isso se transformou numa aula de literatura? Quer dizer, o que o autor da apostila está nos dizendo? Seu possível questionamento faz sentido, mas essas informações iniciais eram necessárias para mostrar o quanto os romances históricos de Emmanuel se distinguem do padrão normativo desse gênero literário. Então, é isso que a gente estava falando. Ele estava colocando aí, dando um desfecho para nós entendermos e podermos fazer uma comparação daquilo que se tem na literatura e da literatura de Emmanuel, né? Que é uma literatura diferente. E aí ele diz: ora, nos romances de Emmanuel não há nenhum momento de ficção, né? Não há ficção, porque ali tudo é verídico. Então, ele diz: não era o seu propósito idealizar personagens e episódios. Nós é que grifamos, que era para chamar justamente a atenção, porque não há ficção nas histórias de Emmanuel, são histórias verídicas, que nós podemos constatar os fatos, podemos nos utilizar como exemplo, porque foram almas que realmente viveram essas situações, e muitos personagens da sua história, né, a maioria deles, viveram encarnações dolorosas, né? Então, ele diz: tanto isso é verdade que no primeiro romance, intitulado Há 2000 anos, de 1940, diz respeito a uma dessas vidas como o senador Públio Lentulus. Então, nesse romance, nós vamos encontrar lá a vida do nosso querido Emmanuel como Públio Lentulus, senador romano, né? Um homem rígido, um homem forte, que ele tem assim a coragem de abrir, né, para todos nós e contar a sua história, contar a sua experiência, contar o seu encontro com Jesus, nos levando a lágrimas, nos levando a uma emoção tamanha que muitas vezes nós terminamos o livro e temos vontade de chorar de verdade, né?
por todas aquelas almas que, no final, chegam à ascensão, mas com muita dor, com muito sofrimento. Mas, quando chegam ao final, a gente vê a alegria de se encontrarem no mundo espiritual, com a tarefa cumprida, com os fatos esclarecidos, as histórias entendidas, e isso nos leva a lágrimas e a muitas reflexões. E aí ele continua aqui, dizendo para nós, né, que em 30 de dezembro, isso aí é relato que está lá no livro, 30 de dezembro, ele ficou outra vez, Flávio, ajuda ali, por favor. Acho que a outra parte está embaixo. Está aparecendo aqui, ó, que eu tenho que ficar com ela. Clica de novo aí, na tela. Clica de novo na tela do PowerPoint. Do PowerPoint? Isso, clica lá que vai subir. Aí... agora foi, né? Foi? Não, está aparecendo aí. Vai e volta, vai e volta. Agora foi. Não, mas ainda está ali, ó. Não, é que esse aí é o slide depois. Volta um slide aí. Vai e volta, sim? Mas é o anterior que você tem que ir. Volta para o anterior. Esse é o seguinte, é o 43. É esse aí. Agora fala o seguinte. Peraí, deixa eu ver se eu te ajudo aqui. Peraí, só um minutinho. Quer passar, eu tiro. Quer passar, eu fecho aqui. Não, que você já fez modificação nele aí, né? Então. Você não tem, Mas gozado, ele tinha que atualizar aqui. Estranho. Aí, agora veio. Esse é birra de computador. Né? Gente, sobre isso aqui que a Thelma está falando, eu acho que. Desculpa, Thelma, deixa eu dar só uma interferênciazinha aqui. Já que eu materializei, né? Ótimo. Fica à vontade. Gente, essa questão do romance de Emmanuel é tão interessante, né? Que teve. Eu estava assistindo uma vez uma live do. Se não me engano, como é que é? O Celestino lá? Vicente Celestino? Não, Severino. Severino, isso. Severino Celestino. Ele estava falando sobre a visita que ele fez lá na dita Terra Santa, né? Uhum. E ele ficava impressionado assim do que ele via e com a coerência que estava com descrito em Emmanuel, gente. Então é o seguinte, a gente pensa assim, não, onde que Chico Xavier tirou essas ideias? Ele tirou essas ideias porque Emmanuel passou para ele. É tão bonito, eu acho que no livro que ele coloca lá, não sei se é no Linus Caixa, não é Linus Caixa Xavier, não, é um desses que ele fala, tá? Ou é no Mandato Mediúnico, não sei, que ele coloca que a mediunidade, quando ele escrevia esses livros, era tão pronunciada que ele sentiu que como que estivesse sintonizado com o pensamento de Emmanuel. Olha bem, gente, Emmanuel é um personagem aí. Por exemplo, 2000 anos. Né? Ave Cristo. Tá certo? Paulo Estevam, não sei se Emmanuel está ali naquela jogada, mas ele pega e ele viu o quê? Ele via aquela cena como se estivesse lá. Isso. Né? Então, isso que a Thelma colocou aqui, gente, da gente se transportar. Quando a gente está lendo e bota um pouquinho de sensibilidade na gente, a gente realmente se transporta. Tal qual a Amélia Rodrigues, né? A Amélia Rodrigues também ela faz isso de uma maneira que, de repente, a gente fala assim, ela está descrevendo, você está vendo lá o pôr do sol, né? Aquele sol brilhante, aquele negócio, você vê tudo. Né? É verdade. Se a gente nunca viu isso, gente, é a hora da gente reler, né? Tem muita gente relendo os romances história de Emmanuel, exatamente por quê? Porque nesse momento de pandemia, a gente está com a sensibilidade mais apurada e a gente consegue, igual a Thelma falou, gente, viajar. Sim. E é tão bonito isso, né? Que a gente pega e entra. É o que vai expor agora aí, mas, enfim, vale a pena, gente. Vale a pena. E, como você falou, 2000 anos é uma choradeira, aquela parte que ele conta. Todos eles, eu não sei qual que a gente chora mais. Eu choro muito do Paulo Estevam. Eu choro em todos. Que bom, é isso aí. Vai lá, Thelma. Então, gente. Se isso acontecer de novo, não assusta, não. Só você dá só uma passadinha com o mouse em cima aí, que às vezes ele volta, tá? Tá bom, mas você querendo entrar, participar, fica à vontade, tá? Tá ok, obrigado, Thelma.
Então, em 30 de dezembro de 1938, olha só, o livro Há 2000 anos, ele foi escrito em 1940, isso aí é 38. No trabalho de revivescência de suas mais recônditas memórias, Emmanuel expõe com clareza o sentimento que movia o seu coração. Porque o Chico ele já começou a escrever um ano antes, né, esse livro, mas vê aí que ele já está se preparando, dizendo para ele do intuito, do desejo, né? Então, o próprio Emmanuel vai dizer para o Chico, né? Para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Permita, Jesus, que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando nesse trabalho não uma lembrança interessante acerca da minha própria personalidade, mas tão somente uma experiência para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso Divino Mestre. Isso está lá na página 405 do livro Há 2000 anos. Eu já me emocionei aqui. Então, é uma fala do coração, né? Porque essas lembranças estavam ali constantes com eles, né? Com ele, apesar de serem amargas, ele sentia a necessidade de colocar isso, de trazer essa história. E Há 2000 anos vai contar 2 encarnações de Emmanuel. Logo no início, ele fala no bisavô, né? Que ele sonha com o bisavô e ele entende que inclusive a caligrafia dele é muito parecida, né? Com a do bisavô, e ele sonha com ele e ele conta isso, que ali é uma encarnação dele, é o Públio Lentulus, eu até anotei aqui, Públio Lentulus Suras, né? Que é o bisavô. E isso na primeira parte logo. E depois, quero ver o nome dele todo aqui, Públio Lentulus Cornélius Suras, que é o bisavô. Então, a gente vê aí que são, olha só, o sentimento. Então, não é nenhum livro de ficção, nenhum romance, né? Assim, pueril. É uma vida, são vidas, são experiências, são exemplos de alma verdadeira, e tem um objetivo, né? Qual é o objetivo? Trazer para nós essas lições. Ele fala desse minuto aí, que é o minuto que ele esteve com Jesus, que é uma parte emocionante também. Ele vai ao encontro de Jesus depois da sua filha ser curada, né? Mas ele, mesmo assim, ele não se dobra ao convite de Jesus. Então, é um livro denso no sentido de acontecimentos constantes que nos prende, que nos transporta, que nos arrebata mesmo. A palavra é essa, né? E é muito linda essa história. Depois a gente vai tocar mais um pouquinho nos romances. Outra vez, é porque ele está aberto aqui. Quando Emmanuel, pela primeira vez, e a Patrícia de Cássia, entendi que ali está. Quando li Emmanuel pela primeira vez, entendi que ali estava o que eu queria entender da essência do Evangelho. Conversa com o meu espírito. Isso aí, Patrícia. Ele fala a nossa alma, né? Vem nos convidar, né? Você vê que uma simples leitura a gente se emociona, né? Um trecho do livro que a gente lê, a gente se emociona. Então, é uma leitura muito profunda e que todos nós deveríamos experimentar essa emoção,
porque ela fica gravada no nosso psiquismo, a gente nunca mais esquece. Vamos lá, então, vamos nos emocionar mais um bocadinho. Ficou outra vez essa... Vamos ver se eu consigo tirar aqui, Flávio. Espera aí. Foi? Eu não sei por que ele está hoje assim, birrento. Isso é coisa do Windows. É, né? É coisa do Windows. Isso aqui está pegando uma parte da tela só. Aí, Bom, agora vem vamos toda lá. lá. Oh, já veio, né? Esse Ah, aí mas já já foi, foi. né? Não é esse, é outro, né? Agora entrou uma parte dele aqui, ficou o restinho ali. Ficou. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, peraí. Podia ter Não, não deu não. passado para você. Foi? Ficou só uma partezinha pequenininha aí, né? É. O negócio se volta aqui. É para o pessoal de casa, né? Agora deu, agora dá para ver. Ficou só um pedacinho que já vai sair já já. Então, se Emmanuel não criou personagens e, evidentemente, não realizou uma pesquisa histórica limitada, né? Ele estava colocando elementos aí para a gente pensar. Aos documentos ou vestígios materialmente disponíveis aos estudiosos da Terra, como foi construída toda essa narrativa, né? E aqui, para a gente ler e depois comentar, ao pesquisar essa complexa questão, ele agora vai citar o Haroldo Dutra, né, que, juntamente com outros pesquisadores, chegaram à seguinte conclusão. Mas isso já foi dito, né? Essa questão de estar nos registros do nosso do psiquismo ali as histórias estão registradas no psiquismo, nos registros do éter, né? Como, por exemplo, a gente sabe as histórias contadas pelo Irmão X, as histórias contadas pela Amélia Rodrigues, tudo está registrado nesse psiquismo do éter, aí esse registro, né, do tempo, vamos dizer assim, né, que é captado pelas mentes espirituais. Então, no caso aí, a Dona Ivone conta que, quando ela estava escrevendo as suas obras, né, o Charles, principalmente esse Voragens do Pecado, que também é uma tríade densa também, muito, muito linda. Então, ela conta que o Charles arrebatava ela e levava para o mundo espiritual, onde ele construía aquelas cenas e ela via toda aquela cena, né, liberta do corpo, só através do perispírito. Então, ela podia entrar naquela história, naquele cenário. E isso aconteceu com o Chico Xavier, certamente, né? Então, o próprio Haroldo chega a essa conclusão, né, que outros pesquisadores também, dizendo que Emmanuel realizou uma pesquisa histórica por meio de resgate de registros psíquicos que estava onde? Na mente perispirítica do espírito, né? Que nós vamos somando a cada existência. Imagina esses tantos anos, né, que ele conseguiu reconstituir toda esses cenários, né? Mas ele vai falar mais um pouquinho aqui, olha. Bom, aí nós colocamos aqui justamente essa questão da Dona Ivone. Deixa eu tirar esse... Espera aí, vou botar de novo, para ver se ele fica. Tá. Não foi. Está sempre comendo um pedacinho. Mas acho que era só esse mesmo. Olha, Dona Ivone, né, o que a gente estava falando, e com Chico Xavier também era levado a esses cenários espirituais. Isso aqui nós já falamos, né, que começou a ser preparado todo esse cenário. Chico ia ver, né, as paisagens, os locais, isso tudo em 1939, que a gente viu ali, que o autor da apostila está colocando. A partir de 38, né, ele vai tomando conhecimento de toda essa preparação, né, esse conteúdo,
E, em 39, ele começa a visitar os locais. E nós soubemos também que Paulo Estevão, o livro Paulo Estevão, durou, durante todo esse trabalho, 9 meses, quer dizer, uma gestação, né? Então, é uma gestação de muito amor a esses companheiros que montaram todo esse cenário, fizeram parte, né, desse cenário, dessa história. Então, a gente vê a riqueza, né? E a qualidade espiritual, a responsabilidade, a dedicação, a entrega do próprio Chico Xavier, né? Porque ele foi um elemento muito importante. Ô, Thelma, Oi. só da gente pensar, né? Vocês que conhecem o livro, Paulo Estevão, Uhum. gente, o livro é, de certa forma, espesso. Tem bastante páginas, né? 500, Paulo Estevão tem 500 páginas, 500 e Pois é. pouco. Pensa bem, gente, apenas 9 meses. 9 Para ser anos. escrito. É. E a gente lembra, né, que você já deve ter lembrado de Chico Xavier psicografando, como é que a letra dele era até grande, né? É. E ele numa rapidez violenta. E o Então a gente Chico pensa ainda assim, eu queria tinha, ser um médio igual o Chico Xavier. Gente, ele tinha um detalhe, né, que ele conseguia, por exemplo, fazer letras, no caso da psicografia, fazer letras igual a da pessoa, né? Igual a pessoa isso. tinha. Porque existem comunicações dele, que está registrado nesses 400 e tantos, as 427 obras, 200 dessas obras, 200 e poucas, são de Emmanuel, né? O resto são vários autores, outros espíritos. Mas a veracidade que os próprios parentes reconheciam, né? A letra daquele ente querido. É uma coisa fenomenal, né? É uma mediunidade que nunca houve igual, né? Né? Então a Bom, gente vê meu o seguinte, né? Além desse sintonia psíquica, ele tinha um próprio desgaste físico. E olha bem, gente, nessa época aí, Chico Xavier trabalhava, tá? Como funcionário público lá da Fazenda Modelo, de Pedro uhum. Leopoldo, né? Ele tinha as suas sessões na casa espírita e, além de tudo, psicografava. Verdade. Então, a gente nota o quê? O espírito de dedicação ao Evangelho de Jesus. Uma abnegação, né? Tanto que no início Impressionante. teve todo aquele trabalho de adaptação, né, a nova tarefa, tanto que Emmanuel chamava a atenção dele para a disciplina, e ele incorporou isso de tal forma que ele se tornou um elemento total de abnegação, de humildade, de servidão, né, a esse Jesus querido que ele já conhecia há muitos e muitos, né? Porque Com ele certeza. participa da vida, Emmanuel participa da vida dele há muitos séculos, né? É E uma aqui só um beleza. comentário antes de você continuar aí, Hum. pessoal, né? Gente, eu comecei a conhecer o Espiritismo através daqueles livrinhos de mensagens familiares de Chico Xavier. Não conhecia nada. Não conhecia nenhum Chico, né? Mas aí o meu irmão chegou lá com um livro desse de mensagem. Eu comecei a ler aquele livro, falei assim, e logo depois das mensagens, viu o comentário, né, dos familiares, né? Uhum. Eu ficava assim, gente, o que é isso? Como é que pode? Né? Foi isso que me abriu os olhos, que tinha alguma coisa aí que eu tinha que entender, né? Mas Que era no dia. importante esse período, né? Me lembro quando eu era adolescente também, eu gostava muito de ler esses livros. É isso que vem, porque é a curiosidade, né? Que a gente vai em Sim, busca da curiosidade. E você vê que naquela época houve várias décadas que vinha um livro, quase que um livro muito rápido, né? Todo mês tinha um vinha, tinha livro um livro novo. novo. Então, tudo de mensagens de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, de todas as idades, contando ali, trazendo consolo para os entes queridos. Tudo isso para quê? Para mostrar, né, para comprovar a imortalidade da alma.
A gente agora não tem essa necessidade, porque nós já conhecemos, já sabemos disso, né? Então, a diminuir um pouco esse tipo de literatura, né? Então a gente vê o seguinte, né? Que, como cada um no seu tempo, né? Antes de eu conhecer o Espiritismo profundamente, eu comecei a ter algum contato através das obras do Chico. Então a gente vê assim, sabe o que até eu tô falando? A gente às vezes não consegue mensurar a importância do Chico Xavier Isso. perante a divulgação da doutrina e do Evangelho de Jesus. Com Né? certeza. Então, cada um de vocês aí certamente tem uma experiência, né? Se quiser relatar, pode relatar, gente, como é que vocês conheceram O as obras pessoal do está Chico? bem Não tem problema quietinho, nenhum. né? Não Mas é sei se está. impressionante, gente. Né? Esse foi o meu caso. É verdade. Desculpa aí. Nada a desculpar. Então, agora ele vai falar aqui, comprovando isso que ele está falando, né, sobre os arquivos psíquicos. Né? Então, ele diz que lá na introdução desse livro, Arquivos Psíquicos do Egito, de Hermínio Miranda, que também é um pesquisador maravilhoso, ele traz uma hipótese, né? Aí ele coloca assim: ainda que timidamente e a espaços começa a despertar a consciência de que os mais amplos e confiáveis arquivos da história não são os documentos de pedra, né? Então, olha só, nem de cerâmica, papiro ou pergaminho, mas os que preservaram no psiquismo humano. Então, nada mais é valioso, meus amigos, do que essa memória, por exemplo, a gente está falando aqui dos livros que a gente leu, das emoções que nós guardamos, de tudo isso. Então, veja que valor tem isso para o espírito imortal, né? Então, ele diz assim: enquanto aqueles se deterioram com o passar do tempo, quer dizer, os documentos de papel, né? E chegam aos pesquisadores, quando chegam, fragmentados, ilegíveis e às vezes indecifráveis, a memória é indelével e desafia os milênios. Então, a memória, ela podemos ter inúmeras encarnações e vai estar lá nos nossos arquivos, nos escaninhos da nossa alma. Então, ele diz: no psiquismo de todos nós estão gravadas para sempre as vivências passadas no anonimato das plateias ou sob os holofotes da ribalta, fazendo história em vez de apenas assisti-las. Então, cada um de nós, no nosso psiquismo, nós temos esses arquivos. Então, isso vai ficar para sempre. São documentos resguardados, que, no caso, podem ser as lembranças boas, as lembranças que não foram tão boas, mas elas estão lá documentadas para quando nós precisamos. Então, ele diz que no psiquismo de todos nós, então, nós trazemos essas memórias, né? E isso é bom para nós entendermos como é que os espíritos podem trazer para nós as histórias dos séculos passados, de histórias que nós, né, nem sequer imaginávamos antes do Espiritismo que isso era possível. Não é? O Espiritismo veio trazer uma coisa inédita. E no início era muito, até, não digo as obras de Emmanuel, mas, por exemplo, nas obras de André Luiz, né, por exemplo, a gente vê muitas pessoas que debatiam que não são verídicas ou coisa assim, nas obras do Chico, do Irmão X também tem pessoas que criticam. Então, é aquela coisa, né? Eu acho que o estudo vem esclarecer para nós muita coisa, no sentido de nós conhecermos as nossas potências. Né? Cada vez que nós estudamos, cada vez que nós nos debruçamos a entender as belezas, né, de Deus, a grandeza de Deus, porque é Ele que nos dota desses atributos, nós vamos entender muito bem tudo aquilo que os espíritos nos dizem, que nos disseram, e que ainda tem muitas coisas que nós ainda não entendemos, porque não estamos ainda no momento certo ou com capacidade para tal. Né? A Dídima coloca aí interessante.
Isso, interessante suposição. Tudo está guardado, né? Muito mais que em escombros do passado, certamente, né? E é por isso que as nossas lembranças vão servir para as preparações, né, das nossas próximas encarnações. Então, diante dessa hipótese aí do Hermínio, né, outro questionamento vem à tona. Qual a finalidade de Emmanuel em apresentar tantos detalhes históricos em um romance de consequências morais? A conclusão a que chegaram parece-me bastante plausível. Emmanuel, espera que está tampando aqui um pedacinho. Emmanuel, ao apresentar detalhes inéditos, inacessíveis aos estudiosos de todos os tempos, prova a imortalidade da alma. Isso é fato, né? Através de tudo isso que ele vem levantar nas suas histórias, nas suas composições, o intuito dele é provar a imortalidade da alma. Dia virá em que as ciências humanas e sociais não estarão mais restritas majoritariamente às ideologias materialistas e ao seu campo limitado de observação. Quando esse dia chegar, os romances históricos de Emmanuel abrirão novas perspectivas para o conhecimento intelectual e acadêmico. Eu não sei em que ano isso foi dito, né? Mas já está acontecendo isso, porque as obras de Emmanuel, como nós falamos, nós já encontramos nas academias, né? Aí trazendo as monografias, os estudos, desbravando, e isso certamente vai ter um benefício muito grande para aquele que busca o conhecimento. Então, nós vamos agora falar um pouquinho da característica dessas obras. Ficou um restinho ali, mas não vai atrapalhar, saiu. Então, nós traçamos aqui algumas características que estão presentes nas obras desse benfeitor. O estilo nobre e elegante, sem dúvida, né? A maneira de escrever, que não é uma literatura vulgar, uma literatura elegante, palavras, um português corretíssimo, né? Velocidade na narrativa, que nós já falamos, sobre essa questão de vários acontecimentos naquele capítulo. O livro todo é cheio de conteúdo que não nos enfada jamais. E essa densidade na história, no sentido da densidade, não no sentido de ser pesada, é densidade porque são fatos graves, casos muito, às vezes, que nos levam às lágrimas. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre alguns trechos do livro que isso acontece. Alto teor doutrinário, nós podemos estar fazendo link a todo momento com as obras da codificação. E o dom de emocionar, né? O Emmanuel tem o dom de emocionar, porque ele nos fala a alma. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é leal, tudo aquilo que tem um objetivo nobre, sincero, ele emociona. A gente vê ali pelaquela colocação dele, né, da dificuldade que ele ia sentir para falar sobre tudo isso, mas era preciso. E qual a finalidade dessas obras? Espera aí, que ficou um pedacinho aqui de novo. Eu ainda não entendi como é que ele gosta aqui, mas vamos lá. Foi. Essas obras têm dupla finalidade, né, que nós traçamos aqui. A primeira é a finalidade de dar uma visão dessa organização, uma visão dos desafios que aparecem na nossa vida, que aparecem na vida desses companheiros que são semelhantes ao que acontece na nossa, né? Porque a gente vai ver que isso aí tudo para nós vai dar uma chave para nós entendermos as circunstâncias da nossa vida. E dar também uma visão das bênçãos do cristianismo, do movimento cristão daqueles primeiros séculos, após
a crucificação de Jesus, né? Porque 50 anos depois, Paulo e Estevão, todos eles já após a crucificação de Jesus. E a segunda finalidade é nos conduzir a uma reflexão mais profunda, né? De que os ensinos do Evangelho de Jesus, o objetivo dos ensinos, né? Que é fazer essa nossa transformação. E com isso, através dessa reflexão dessas obras, elas têm essa condição de nos transformar em pessoas melhores. Por quê? Porque não que nós vamos assim, num passe de mágica, mas nós vamos amadurecendo espiritualmente quando vamos lendo esse conteúdo. E o objetivo é esse mesmo, é a transformação do espírito imortal. E aí ele termina dizendo para nós que se o leitor amigo se entusiasmou com a grandiosa... Espera aí que está tampando aqui para vocês. A grandiosidade deste projeto de resgate histórico, não deixe de ler e se instruir, né, e se emocionar com os romances de Emmanuel. Acho que nós temos ainda uns minutinhos, eu vou falar um pouquinho de cada um. Pode? Dá tempo, Lúcio? Ou a gente tem que encerrar agora? Porque são 5 obras. Pode citar, que aí termina, né? Que semana que vem a gente entra no André Luiz. Isso. Há 2000 anos vem de 1940, aí o principal personagem é o senador Públio Lentulus, né, e a Lívia, sua esposa, que tem uma profunda ligação, esses dois espíritos. Jesus ainda estava encarnado entre nós. Públio Lentulus, Cornélio Suras, vai ser uma fase importante, porque vem falando aí de uma reencarnação como ele mesmo foi o seu bisavô, né? Lembra que Jesus falou na 3ª e na 4ª geração? Olha aí. Então, ele vai trazer esse conhecimento aí, e esse homem era um homem muito cruel, né? E um homem que matava seus escravos, né? Deixava eles cegos, enfim. Não vamos dar spoiler para vocês ficarem com vontade de ler ou reler. Quem já esqueceu, releia. Isso tudo aconteceu no século I da era cristã, lá na Palestina. Depois, em 1940, acho que é 41, não sei, acho que eu botei errado ali, gente, porque acho que é um ano depois, vem os 50 anos depois. Se o Flávio tiver aí... Não, estava na apostila, 40. Esse azul eu não apaguei, não. Enfim, depois a gente checa isso. Célia é o personagem central dos 50 anos depois. É uma história que acontece também em Roma, após a crucificação de Jesus, na mesma região ali há 2000 anos. É um livro que vem contar testemunho e lealdade aos ensinos de Jesus por esse espírito assim que é um modelo, uma mulher forte, que é a Célia. E traz o Nestório, que é um escravo, que é uma outra encarnação de Emmanuel. Também um livro muito emocionante. Depois vem, em 1942, vem Paulo e Estevão, que também acontece em Roma, por isso se chamam os romances romanos, né? Dando ênfase aí sobre a vida de Estevão, que lá nos evangelhos, Estevão não tem muita... cita, mas não traz tanto quanto o Emmanuel nos traz, né? E vem falando da importância de Emmanuel para o cristianismo. Então, é como se contasse a história dos bastidores do cristianismo. E nos leva a entender melhor também o livro de Atos dos Apóstolos. Isso, que o Estevão está descrito em Atos dos Apóstolos. Eu falei o quê? Eu falei outra coisa. É o Evangelho, mas está no Atos dos Apóstolos, só para fixar. Tá? Então, você agora falou. Nesse livro, a gente vai ver essa construção espiritual de Paulo de Tarso, né? Esse vaso escolhido. E ele também é tido como um best-seller. E
para a gente comemorar aí 80 anos de publicação, esse ano está fazendo, né? Então, é um livro também de grande importância para nós lermos uma vez por ano. Eu estou relendo o meu. E aí vem Renúncia, que não é um romance romano. Vem contar a história de Alcione, e é um que de todos eles, depois de Paulo, para mim, depois de Paulo e Estevão, eu me emociono com Renúncia. E conta a história de Carlos, que é um amor do passado de Alcione, ela já é um espírito evoluído, que não precisava mais reencarnar, ela vem com muitas advertências do seu mentor, né? Mas ela prefere, ela vem para ajudar o Carlos a caminhar mais um pouco, mas não teve muito êxito, não. Mas é uma história linda, e nesse livro nós encontramos, por isso que eu estava falando, nós encontramos aí as chaves que nos leva a entender as nossas próprias histórias. E traz o padre Damiano, que é o conselheiro de Alcione, que é o nosso Emmanuel, também numa outra experiência, numa outra existência. Em 53, aí teve um período, olha, grande, né? 10 anos. Aí vem o Ave Cristo, que é um romance romano, né? Vem falar do cristianismo no século III, traz a história de Quinto Varro, fala do irmão Corvino, que, segundo a gente sabe, é o nosso doutor Bezerra, né? E é um velhinho de barbas brancas e olhos azuis. E tem também um personagem, um menino, que fala que é o espírito, né? Eurípides Barçanufo. E Basílio, que é um sábio grego, que também é uma das vivências de Emmanuel. Essa coisa de quem foi, quem não foi, isso não tem grande importância. A gente só está falando para justamente focalizar aqui as vidas de Emmanuel, porque ele vem contando, ele falou lá no Há 2000 anos, né? A trajetória desse espírito. Então, a gente vê ele aí em todas as obras. O que mais que a gente trouxe? Bom, aqui nós colocamos uma opinião nossa. Ai, deixa eu abrir aqui. Eu estou fechando e abrindo para ver se não fica assim, mas... foi. Isso é uma opinião nossa, né? Querendo dizer aí que são histórias que tocam a alma, que essas vidas representadas nessas narrativas vêm enriquecer todo o cenário que foi construído, né? Nos levando a experimentar a emoção como se fôssemos transportados para aqueles cenários, nos levando às lágrimas e, por repetidas vezes, né, nós vamos sentir essa experiência. Isso aí nós colocamos algumas importância também que nós percebemos, né? O valor literário, que nós já comentamos lá, a importância histórica social, a importância mediúnica desse médium que trabalhou com Jesus, trazendo esperança, a importância religiosa, que a gente vai ver em alguns dessas histórias, alguns capítulos, a vivência aí dos judeus, dos cristãos e tantas situações que vai nos levar a pensar que o importante é aquilo que vai no nosso coração, a religião como nomenclatura, né? Não quer dizer nada, o que vai valer é aquilo que nós construímos no nosso coração. E a importância do amor, né? Porque o amor sempre vence. Através do amor, há sempre as conquistas positivas. E qual é o resultado? Esse é o último, viu, Flávio? É o resultado alcançado. Para que valeu tudo isso? Né? O que aconteceu depois de tudo isso? Então, a conclusão que a gente chega é essa, que os romances históricos quebraram barreiras, é o que o Flávio estava dizendo naquela hora, abriram as algemas que impediam a mensagem do Espiritismo desbravar, né? Porque até então era sabido da existência dos espíritos, mas aqui nós
nós vamos ver vidas que retornaram contando as suas histórias. Então, o esforço de Chico Xavier, a sabedoria e a coragem de Emmanuel deixam para nós, né, um verdadeiro legado, né, para toda a nossa humanidade. E nós devemos muito, meus irmãos, a esse médium dedicado, né, esse médium que esqueceu de si mesmo para se entregar, né, a sua vida a Jesus. Teve a sua saúde debilitada, teve problemas imensos se fosse valorizar isso, né? Mas ele sempre se esqueceu de si para se dedicar a Jesus. A Patrícia diz: 3 espíritos que me instruem muito sobre o Evangelho de Jesus: Emmanuel, Dr. Bezerra e Eurípides Barçanufo. Todos 3, né, têm histórias lindíssimas, experiências de vida riquíssimas para nos trazer. Bom, meu pessoal, eu acho que acabamos, graças a Deus, e pedimos desculpa se não chegamos às expectativas aguardadas, mas foi o que nós pudemos preparar e nos sentimos assim imensamente honrados de fazer esse estudo, porque veio nos falar tanto a alma, sabe? E veio nos relembrar tantos trechos maravilhosos dessas literaturas, e aqueles que não conhecem, não percam. E aqueles que já conhecem, arranjam um tempinho para reler essas obras, porque vale a pena, né? Vale a pena. Então, vamos fazer a nossa prece. Podemos terminar, Lúcio? Você ainda quer falar alguma coisa? Só para falar uma coisa. Que lindo e emocionante, Thelma. Foi bom? Gratidão profunda eu tenho muita pela maneira gratidão. que você conduziu o estudo aí. Que bom. Né? Muita gratidão a vocês por essa oportunidade de mergulhar fundo e relembrar, né, e trazer de novo essas experiências tão enriquecedoras. E aí, pessoal, deu vontade de reler de novo o livro? Ou não deu? Para mim, deu. Vou começar, chegando em Ouro Branco de novo, já estou começando a abrir meu livrinho e relendo de novo. Isso mesmo. Né? Lindo, lindo, muito lindo. Então, vamos agradecer a Jesus esses momentos tão enriquecedores para a nossa alma, que nós possamos, Senhor, ter esses relatos como aqueles exemplos de luz que vêm nos mostrar que é possível, que nada que nós estamos fazendo, que nós fizemos, foi inválido. Tudo está dentro do contexto necessário para que nós possamos nos soerguermos como espíritos imortais e caminharmos em frente, destemidos, porque Tu estás nos aguardando. Tu sabes das nossas limitações, Tu sabes das nossas dificuldades ainda, Senhor. Mas aqui estamos, todos nós, com os nossos corações agradecidos por todo esse material que vem falar fundo, que vem nos dar coragem, vem nos dar esperança e, sobretudo, encha nossas almas de amor. Amor que emana do Teu coração para conosco. Muito obrigada, Jesus. Abençoe a todos esses companheiros que acompanharam o nosso estudo, aqueles que vão ver depois, a nossa equipe de trabalho, que todos nós, Senhor, possamos ser sustentados por esse amor que Tu vieste nos ensinar há mais de 2000 anos, mas que nós estamos no caminho. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, semana que vem, então, nós vamos entrar agora na série André Luiz, tá ok? Continuamos com o Chico Xavier e vem aí a série André Luiz. Luz e paz para todos, ó. Um abração para você, Theo, um abração para todo mundo aí. Todos. E até domingo que vem. Se Deus quiser. Isso, deixa eu ver como é que encerra aqui, que eu tô agora eu fiquei emocionado demais. Emociona mesmo, a gente esquece que está aqui na Terra. Verdade, né? Lúcia, pá, gente.